Nós vamos iniciar lendo o texto, segunda carta do apóstolo João. Vamos ler toda a carta, porque é só um capítulo e somente 13 versículos. O tema da mensagem desta noite é o mesmo da noite anterior. Mensagem apostólica para a nossa igreja. É a parte 2. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude. Diz assim a palavra de Deus: o presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem amo na verdade. E não apenas eu os amo, mas também todos os que conhecem a verdade. Por causa da verdade que permanece em nós e estará conosco para sempre. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, seu Filho, estarão conosco em verdade e em amor. Ao encontrar alguns dos seus filhos, muito me alegrei, pois eles estão andando na verdade, conforme o mandamento que recebemos do Pai. E agora eu lhe peço, Senhora, não como se estivesse escrevendo um mandamento novo, mas o que já tínhamos desde o princípio, que amemos uns aos outros. Vou repetir, que amemos uns aos outros. Vamos falar isso junto? Que amemos uns aos outros. E este é o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos. Como vocês já têm ouvido desde o princípio, o mandamento é este, que vocês andem em amor. De fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em corpo. Tal é o enganador e o anticristo. Tenham cuidado para que vocês não destruam o fruto do nosso trabalho. Antes, sejam recompensados plenamente. Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Quem permanece no ensino tem o Pai e também o Filho. Se alguém chegar a vocês e não trouxer esse ensino, não o recebam em casa nem o saúdem, pois quem o saúda torna-se participante das suas obras malignas. Tenho muito que lhes escrever, mas não é meu propósito fazê-lo com papel e tinta. Em vez disso, espero visitá-los e falar com vocês face a face, para que a nossa alegria seja completa. Os filhos da sua irmã eleita lhe enviam saudações. Bom, o Wagner já orou, né? Não vai ser necessário eu orar. Que precisava uma coisinha aqui, né, para segurar, às vezes escorrega. Muito bem, meus irmãos. No domingo passado, nós fizemos a nossa reflexão, né? Tiramos algumas lições dessa mensagem aqui, desta carta apostólica, e nós fizemos uso dos versículos 1 ao 3, quem estava aqui lembra disso, né? Quem está também nos assistindo e fez isso domingo passado, também deve se lembrar. Nós dissemos na ocasião que, ao usar essa expressão, a senhora eleita e aos seus filhos, o apóstolo João estava se referindo a uma igreja local. Era uma maneira dele falar, né, sobre essa igreja, a senhora e aos seus filhos. Provavelmente uma igreja local, muito provavelmente. Embora esta carta aqui de João, uma carta inspirada por Deus, né, tenha quase 2000 anos, já viu isso? Essa carta é uma carta, né, inspirada pelo Espírito Santo. Esse homem foi inspirado pelo Espírito Santo para escrever esta carta que está aqui no livro de Deus, a Bíblia Sagrada. Tá? Então tem quase 2000 anos, mas
Hoje podemos tirar muitas lições, não é isso? Foi o que nós falamos, estou repetindo algumas coisas. Como dissemos também, Deus providenciou para que esta carta chegasse, esta mensagem do apóstolo João, esta mensagem apostólica chegasse à nossa igreja também, né? E chegou, nós estamos lendo, podemos ler, né, qualquer hora que quisermos. E nós fizemos alguns destaques naquela mensagem, dentro desses versículos, e um deles foi a importância da igreja. Vocês se recordam disso? O valor da igreja, tá? Então, assim como João amou a igreja de Cristo, também nós devemos amar. Nós que pertencemos à igreja de Cristo, né? Que já fomos salvos pela graça de Deus, já nos convertemos ao Senhor Jesus, devemos amar a igreja do Senhor. E todo crente, na verdade, deve amar a igreja da qual faz parte. E a minha pergunta é essa: você ama a sua igreja? Como você tem demonstrado esse amor pela sua igreja? Se você tem feito isso, continue fazendo, tá? Fazendo tudo com amor, né? Pela sua igreja, tudo aquilo que você pode fazer, aquilo que Deus coloca no seu coração para você fazer. Como nós dissemos, nós pertencemos ao corpo de Cristo, é outro nome dado à igreja, e cada um de nós tem uma função nesse corpo. Então, irmãos, o crente, ele deve desejar o crescimento espiritual da sua igreja. Certo. Então, dissemos que o crente deve desejar o fortalecimento espiritual da sua igreja, o crescimento espiritual, o crescimento numérico. Até falamos que o crente deve torcer ardentemente, com empolgação, pela sua igreja. Você é esse crente? A minha pergunta que eu faço hoje. Você está sendo esse tipo de crente? Se não está, que Deus desperte o seu coração para que você seja. Falamos mais algumas coisas, né? Falamos sobre o amor fraternal, sobre a verdade de Cristo, mas eu quero chamar a atenção agora para algo. Deus nos colocou como igreja, irmãos, com um propósito geral. O pastor Alexandre começou essa série de mensagens sobre a igreja e a importância. E ele deu um título, eu não lembro bem, mas mais ou menos isso: a igreja que Deus deseja que sejamos, né? A igreja que Deus deseja que sejamos. E essa igreja é uma igreja que Deus tem propósito para ela, por isso estamos aqui, por isso fazemos parte, senão Deus já teria recolhido a nós todos e levado para o céu. Mas Ele nos quer aqui, tá? Por causa do seu propósito para a igreja que somos nós. E dentro desse propósito geral, a nossa igreja tem 4 propósitos. Os irmãos sabem quais são esses propósitos? Falem juntos. Fraquinho, qual é o primeiro propósito? Devoção. Que é andar com Deus, é a comunhão com Deus, é amar a Deus, é andar na presença de Deus, é glorificar a Deus, é obedecer a Deus, é confiar em Deus, esse andar com Deus, isso é a devoção. O outro propósito é vamos falar alto, irmãos, comunhão, o amor fraternal, esse amor uns aos outros, ajudando uns aos outros, encorajando, orando uns pelos outros, aconselhando uns aos outros. É verdade, até corrigindo uns aos outros, né? Com amor, auxiliando, seja materialmente quando há necessidade, seja espiritualmente, irmãos. Comunhão, propósito de Deus para esta igreja, por isso estamos aqui, para a devoção, uma igreja forte na devoção. Deus quer isso de nós, sejamos uma igreja forte na devoção, uma igreja forte na comunhão,
Mas nós temos um outro. É a palavra. Podemos falar juntos, forte? Palavra. É nós sermos uma igreja forte no ensino da palavra, no conhecimento da palavra e na prática da palavra. São propósitos, devoção, comunhão, palavra, e a última é missão. Aí já foi, os irmãos já têm, né? Muitas vezes, estou falando isso já faz 20 anos aqui na igreja, né? Devoção, comunhão, palavra e missão. Deus quer a nossa igreja forte na devoção, no amor a Deus, no andar com Deus, forte na comunhão, amor fraternal, forte na palavra e forte na missão, que é semear o evangelho, irmãos. Sabe o que é missão, querido? Presta atenção aqui. Sabe o que é missão? É você levar a palavra de Deus, é você levar pessoas a Cristo, é semear o evangelho da salvação. Essa é a missão. E dentro desse andar, né, desse semear, há também a questão de, muitas vezes, assistir, né, socialmente, né, assistência social às pessoas, ajudar pessoas conforme as nossas possibilidades. Tá? Mas vamos então, eu vou aqui ler para vocês, não sei se o Júnior tem isso aí, eu acho que eu não sei se eu escrevi, é a declaração do propósito da igreja. Os irmãos acho que lembram, né? Não sei, acho que eu não passei para você, Júnior. Buscando fazer a vontade de Deus, que é usado como slogan, né? Mas continua, sendo e fazendo discípulos que amam o Senhor e vivem para a sua glória. Esse é o nosso propósito geral, a declaração nossa. Nós temos que ser uma igreja assim, uma igreja como? Buscando fazer a vontade de Deus, sendo discípulos, todos nós, que amam o Senhor e vivam para a sua glória, e fazendo discípulos do mesmo tipo. Está aí, ó, buscando fazer a vontade de Deus. Vamos ler isso juntos? Vamos, todo bem forte. Buscando fazer a vontade de Deus, sendo e fazendo discípulos que amam o Senhor e vivem para a sua glória. Deus deseja que sejamos uma igreja, irmãos, assim. Deus deseja que sejamos uma igreja assim. Deus tem propósito para a sua igreja, não só para aquela igreja que João escreveu aquela carta, né, originalmente, aí que chamou de Senhora eleita aos seus filhos, mas para esta igreja batista de Vila Joque, que também é uma igreja do Senhor no século 21, e que essa carta também chega a nós pela providência de Deus, porque é uma carta que está na Bíblia, o livro inspirado de Deus, que é nossa regra de fé e prática. Amém? Vamos continuar. Eu vou ler agora, vou fazer reflexões, tirar algumas lições do versículo 4 ao versículo 6. Tá? Diz assim então, ao encontrar alguns dos seus filhos, muito me alegrei, pois eles estão andando na verdade, conforme o mandamento que recebemos do Pai. Então nós podemos dizer que a igreja é como uma senhora eleita com muitos ou poucos filhos. Uma igreja, né? Com muitos ou poucos. Então daqui podemos tirar uma lição. Nós como igreja de Cristo, irmãos, vou falar da missão agora, lembra? Quarto propósito. Temos como propósito gerar filhos espirituais em Cristo através do Evangelho. Vou repetir, nós, como igreja de Cristo, Igreja Batista de Vila Joque, tem como propósito de Deus para ela gerar filhos espirituais em Cristo através do Evangelho. Então nós temos que ter esse interesse, cada um de nós. Cada um de nós aqui tem que ter esse interesse, é o interesse de Deus. Uma vez eu preguei aqui uma mensagem há muito tempo sobre os nossos interesses e os interesses de Deus. Nossos interesses têm que estar alinhados com os interesses de Deus. Deus quer que pessoas sejam salvas, conheçam a verdade do Evangelho e sejam salvas. Nós também devemos ter esse mesmo interesse, irmãos. Senão somos uma igreja apagada, uma igreja fria, uma igreja destinada a não frutificar.
Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus avive nosso coração, para que esse interesse seja grande em ganhar pessoas para Cristo. Você sabe que você hoje, que faz parte dessa igreja, que já se converteu, talvez há muito tempo, há pouco tempo, você se converteu porque o Evangelho chegou até você. E o Evangelho chegou até você porque alguém teve interesse em que levar pessoas a Cristo. Senão não chegava até você, nem até mim. Vocês entendem isso? Amém, irmãos? Entendem isso? Então há pessoas hoje, irmãos, que ainda não fazem parte do rebanho do Senhor. E que o Senhor quer nos usar para buscar essas pessoas. Então esta igreja aqui era uma senhora eleita com seus filhos. Não era uma senhora sem filhos. Interessante. Estéril. Assim é a igreja, irmãos, assim é a igreja. Mas o que temos feito para que isso aconteça, né? Que Deus nos ajude. O apóstolo Paulo, explicando essa linguagem, né, de gerar filhos, o apóstolo Paulo, na sua primeira carta à igreja de Corinto, lá no capítulo 4, versículo 15, não precisa colocar na tela, ele diz que ele tinha gerado em Cristo aqueles crentes da igreja de Corinto. Ele tinha gerado por meio do Evangelho, ele usa essa linguagem. Ele chama Timóteo, quando escreve a Timóteo, de filho espiritual. Porque foi ele que levou Timóteo a Cristo. Ele chama Tito também de filho, na fé, né? Filho espiritual. Lembram da carta de Filemão? Aquela carta, um capítulo só. E aí Paulo fala de um homem chamado Onésimo. Lembra? Aí Paulo diz assim, que ele tinha gerado Onésimo na prisão. Porque Paulo estava na prisão e de alguma forma ele falou de Cristo para esse Onésimo, que era um escravo que tinha fugido do seu senhor. E ele então diz, olha, escrevendo a carta a Filemão, eu gerei Onésimo na prisão. Então é nesse sentido que nós estamos usando essa palavra. Essa igreja tem que gerar muitos filhos também. Nós temos que gerar filhos, irmãos. É claro que Paulo sabia que ele não tinha poder para produzir o novo nascimento. Ele sabia disso, que ele não tinha poder de fazer alguém se tornar filho de Deus. Então não é nesse sentido que ele estava dizendo. E também não é nesse sentido, porque isso só Deus pode fazer, que nós estamos falando que a igreja tem que gerar filhos. É num sentido de que a igreja tem que ser um instrumento de Deus para levar pessoas a Cristo, e essas pessoas serem geradas, né, em Cristo, através do Evangelho. Amém, igreja? Vamos fazer isso melhor? Vamos? Vamos gerar muitos filhos para o Senhor, amém? Amém, irmãos, amém, amém, né, Alexandre? Então, o Alexandre, sei que ele se empolga com essa visão de gerar muitos filhos para o Senhor. Precisamos gerar. Aliás, irmãos, ontem foi muito bom aqui. Tivemos aqui um culto, né? Para casais, até deu uma ideia para o Alexandre, isso eu não sei se ele... É uma sugestão só, ele vai pensar, vai orar, porque eu achei muito bom aquilo. A mensagem pregada, né, que o Senhor colocou no coração dele, sabe? Edificante, muito edificante. Mas vamos em frente. Ele falou disso também. Famílias, essas famílias do Senhor. Deus quer usar essas famílias para gerar filhos e filhas, trazer famílias outras para Cristo. Tá? Continuando, queridos, continuando. Eu quero ler um texto agora, em Isaías 54, 1 a 3, acho que tem aí na tela, e que os irmãos leiam esse texto comigo, porque, irmãos, nós estamos aqui neste bairro, estamos nessa cidade de São Vicente, e Deus tem um propósito para a nossa vida. Cante ao estéreo, no caso é um texto de Isaías, né? Você que nunca teve um filho, graças a Deus nós tivemos já filhos, né? Aqui, né? Nós geramos filhos, todos nós, pessoas se convertem, poucas pessoas ainda, né? Mas ele fala até de alguém, você estéreo que nunca teve filho, e rompa em canto, grite de alegria. Você que nunca esteve em trabalho de parto, pode dizer, olha, a igreja abaixo de Vila Joque, você que tem tido até poucos filhos, cante de alegria, se alegre. Por quê?
Porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os daquela que tem marido, diz o Senhor. Aí vai lá para o texto agora, 54. Alargue o lugar de sua tenda. Não, fisicamente já está se alargando, amém? Amém, irmão? Alargue o lugar de sua tenda. Estende bem as cortinas de sua tenda, não impeça, mas não só fisicamente, espiritualmente. Estique suas cordas, firme suas estacas. Continuando. Pois você se estenderá para a direita e para a esquerda, assim diz o Senhor para a Igreja Batista de Vila Jockey. Essa palavra é uma palavra profética há muito tempo. Você se estenderá para a direita, para a esquerda. Muitos virão ainda, irmãos. Vocês ganharão vidas para Cristo. Vocês verão pessoas nascendo de novo na frente de vocês. Vocês discipularão essas pessoas. E isso Deus quer fazer. E Ele vai fazer. Então se coloque nas mãos de Deus. Olha o que Deus está fazendo. Olha o que Deus quer fazer. E se junte a Ele. Amém? Amém. Um outro texto aqui que eu vou ler. Atos 1:8. Deus, Ele derrama do seu poder, Ele derrama do seu Espírito, e o texto fala que vocês serão minhas testemunhas. Lembra desse texto? Olha aí. Mas receberão poder, quando o Espírito Santo descer sobre vocês. O Espírito Santo já habita em você, meu irmão em Cristo, eu sei. Mas nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, estar sendo cheios do Espírito Santo, estar sendo visitados pelo Senhor, estar sendo renovado pelo Senhor, estarmos sendo avivados pelo Senhor. Por quê? E serão minhas testemunhas em Jerusalém, no Jockey, na São Vicente, estado de São Paulo, Brasil e até os confins da terra através da obra missionária. Deus quer nos encher mais e mais do seu Espírito, para sermos testemunhas, para realizarmos a missão que Deus tem para nós, Igreja Batista de Vila Jockey. Mais um texto. As pessoas agora neste bairro, as jovens, adolescentes, até crianças agora no bairro, anciãos, idosos, famílias inteiras, que, por incrível que pareça, eles ainda não entenderam esta mensagem. É possível até que muitos deles não ouviram ainda claramente que Jesus Cristo morreu na cruz para salvar a alma deles, para perdoar seus pecados. Talvez até ouviram que Jesus ajuda, que Jesus abençoa, né? Que Jesus socorre. Mas o texto diz o seguinte, Romanos 10, 14 a 15, eu vou ler aqui, 13, né? Isso mesmo. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Um dia você invocou o nome do Senhor, lembra disso? Um dia você foi, não sei se foi aqui no seu quarto, eu fui lá no meu quarto, depois de ouvir uma mensagem na igreja, não sei se foi em algum culto, não sei se foi no meio do mato, não sei onde foi na rua, que você um dia entregou sua vida a Jesus, lembra? Você clamou, Senhor, me perdoa, me transforma, me salva, eu entrego a minha vida. Você falou talvez em outras palavras, eu te recebo como meu Senhor e Salvador, eu creio no teu sacrifício por mim na cruz. Sim, você usou outras palavras, mas você invocou o nome do Senhor e foi salvo, amém, irmãos? Mas, olha o que diz aqui, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como, pois, invocarão? Há pessoas neste bairro, irmãos, que nunca invocaram o nome do Senhor para a salvação, irmão igreja. Há pessoas em São Vicente, que nunca invocaram o nome do Senhor para a salvação e não são salvas. Mas como invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de que não ouviram falar? E como ouvirão, se não houver quem pregue? Eu e você somos essa pessoa. Como eles vão ouvir? Como eles vão crer? Como serão salvos, se não houver quem fale de Cristo para eles, irmãos? E essas pessoas estão tão perto de nós, muitas vezes. A missão.
Deus quer uma igreja assim, uma igreja que tenha muitos filhos, uma igreja que gere filhos, nesse sentido. Amém, igreja? Vamos ser essa igreja? Mas nós já geramos, mas vamos ser uma igreja que gere muitos filhos. Vocês querem isso mesmo? Vocês querem isso mesmo? Vocês creem que isso pode acontecer? Creem que Deus pode nos usar para gerar muitos filhos? Eu creio. Versículo 4 ainda diz aqui, então, ao encontrar algum dos seus filhos, muito me alegrei, os filhos, né? Por que ele se alegrou? Porque eles estavam andando na verdade. Uma igreja, irmãos, cujos crentes andam na verdade, e aí tem a ver com esse propósito de Deus, o desejo, a igreja que Deus deseja que sejamos, é motivo de muita alegria. Uma igreja cujos crentes andam na verdade é motivo de muita alegria. É motivo para os pastores, para os que lideram, para os que ministram, é motivo para os crentes, uma igreja que anda na verdade, e é motivo até para muita gente que vai ser beneficiada com uma igreja que anda na verdade. E que verdade é essa? A palavra de Deus. Nosso propósito, a palavra de Deus, é claro que tem a ver também com a comunhão com Cristo, lógico que sim, é o ensino de Cristo. O apóstolo João agora está falando disso aqui, da palavra, do ensino de Cristo, tá? E Jesus disse que a verdade liberta, por isso João estava contente que ele estava andando na verdade. Jesus disse que a verdade liberta, João 8,32 fala isso. E no versículo anterior, o 31, Jesus disse, se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Essa é a verdade, irmãos. Andando na verdade, o discípulo anda na verdade, deve andar na verdade. Jesus disse também que a verdade santifica. No capítulo 17 de João, orando ao Pai, santifica-os na verdade. Aí ele acrescentou, a tua palavra é a verdade, andando na verdade. Porque a verdade santifica, a verdade liberta, a verdade, ela transforma o nosso coração. Andando na verdade, andar na verdade é andar em comunhão com Cristo, andar de acordo com a palavra de Deus, com o ensino de Cristo, é disso que ele estava falando, e ele se alegrava com isso. Mas como andarmos na verdade se não conhecermos a verdade? Hein? Como é que a gente pode andar na verdade se não conhecer? Não é isso? Como seremos santificados, transformados pela verdade, se a gente não conhecer a verdade? E não colocar em prática a verdade. Por isso, irmãos, nós temos insistido que os irmãos leiam a palavra, conheçam a palavra de Deus. Andar na verdade era tão importante para a vida da igreja naquela época, como é agora, que João se preocupou com os crentes, até os que estavam andando na verdade, para que eles não se desviassem, que eles não fossem enganados por ensinos errados, heresias dos falsos mestres, ele fala aqui. Ele adverte na igreja, olha, tomem cuidado, tá? Com esses falsos mestres, não se deixem levar pelos ensinos deles. Por isso que ele fala aqui no texto, eu já li o texto, que eles não recebessem nem em casa, parece meio mal criado, né? Mas a Bíblia não diz que o cristão tem que ser hospitaleiro? Mas os irmãos entendam isso, é que naquela época, onde que as igrejas se reuniam? O culto? Em casas. É nesse sentido que ele fala, olha, não recebam esse, porque esses mestres, eles perambulavam, eles iam, Carlos, de cidade em cidade na época, de vila em vila, ensinando suas heresias, enganando até, eles iam em nome de Cristo, eles iam em nome de Deus, Thalita, mas o João disse, eles são anticristo, ali tem o espírito de anticristo, enganavam a muitos, né? Então João advertia, o cuidado dele como pastor, para com aquela igreja, olha, vocês estão andando na verdade, eu muito me alegro, eu não quero ter a tristeza de ver vocês sendo enganados pelos falsos mestres, né? Então era essa a ideia, quando ele diz, olha, não os saúdem, havia também o caso, né?
de às vezes algum crente, porque aqueles homens eles iam de casa em casa, era comum na época, porque não tinha, né, irmão, essa rede de hotel que tem hoje, né, pensão, hotel, essas coisas, antigamente se hospedavam nas casas, né, se a gente vai lá no Ariri, né, agora tem lá, né, lá tem pousada, mas teve um tempo que não devia ter, imagino, né, um tempo ali que tinha que pousar na casa de alguém, então dormia na rua, né, então era comum que esses falsos mestres, falsos apóstolos até, eles chegavam numa vila e alguém tinha que receber eles em casa, na sua casa. Então, ali o João fala, olha, não saúde, não deixa eles, a não ser que tivesse doente, ou maltratado, você até recebe, mas não deixa eles ficar na sua casa, passar um mês aí, com o intuito de ficar ensinando heresia aqui, ensinando, dando falso ensino para o povo. Então, o João foi duro, não faltou amor, foi duro, tá? Firme, cuidado igreja, cuidado, porque é importante andar na verdade, Carlos. É importante nós conhecermos esse livro, nós lermos esse livro, aprendermos o que está aqui, aprendermos da doutrina do Senhor Jesus, que é a doutrina dos apóstolos, para praticarmos, colocarmos em prática em nossa vida e para sabermos discernir o erro doutrinário. Não é verdade, Cláudio? O crente conhece a Bíblia e não é enganado assim, não. Ele ouve uma pregação estranha, né, Emerson? Aí ele, opa, isso aqui está diferente do que eu li na palavra de Deus. Não aceito. Mas há crentes que são levados por todo o vento de doutrina. Tá? Então é isso, irmãos. Então um dos propósitos ou pilares desta igreja é exatamente isso, a palavra, a pregação, o ensino da palavra de Deus, a doutrina dos apóstolos, como diz a Bíblia. Por isso que a gente fica repetindo, incentivando, repetindo várias vezes, irmão, leia a Bíblia, por favor, leia um livro da Bíblia, por favor, procure ler com cuidado, procure aprender, conheça a doutrina de Cristo, pratique. Por causa disso. Vocês lembram que uma vez, trouxe aqui, agora eu vou falar algo aqui. Por que nós introduzimos isso aqui nas células? Lembram disso? Quem lembra disso aqui? Uma vez nós demos na mão de cada crente. Foi esse livrinho? Porque, sei lá, porque a gente não tinha mais nada para fazer? Tinha um objetivo. Saiu aqui. Licença, irmão. É que a gente conhecesse, irmãos, soubesse examinar a palavra de Deus, tá? Para instruir as pessoas, para levá-las a Cristo. É por isso que nós apresentamos isso para os irmãos, estudamos esse livretinho, porque aqui fala sobre o plano da salvação, versículos na Bíblia que você pode utilizar para levar a mensagem do Evangelho com clareza a uma pessoa. Foi por isso. Isso aqui foi a mesma coisa, para que você também possa discipular um novo convertido, quando eles virem aos montões para a igreja, você poder discipular. Ah, mas eu já conheço esse negócio da doutrina, esse ensino, estou cansado, mas você saberia discipular um novo convertido? Você saberia usar textos bíblicos para falar para eles sobre a doutrina do Espírito Santo, pelo menos a basezinha, sobre a salvação, sobre a importância de orar, sobre a importância de ler a Bíblia, sobre a importância da comunhão? Você saberia, você teria versículos já na sua cabeça sobre. Então, por isso esse material que nós passamos nas células. O objetivo é esse, instruir os crentes na palavra de Deus. Irmãos, estão entendendo isso? Amém? É a nossa função aqui como pastores. Nós estamos aqui para pregar, para entregar mensagens de consolo, de encorajamento, mas também de correção, mas também ensino da palavra de Deus. Continuando, queridos, continuando. Uma igreja, então, que anda na verdade, é uma igreja que anda em obediência aos mandamentos de Deus. O versículo 6 fala isso. Este é o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos. Como vocês já têm ouvido desde o princípio, o mandamento é este, que vocês andem em amor. Então, uma igreja que anda na verdade, que alegrava o coração do apóstolo João, né, que alegra o coração de Deus, é uma igreja que anda em obediência aos mandamentos de Deus. Nós conhecemos, os mandamentos estão aqui, muitos, mas não é só para conhecer, é para obedecer, né?
o que alegra o coração de Deus não é só que você conheça os mandamentos, que eu conheça, mas que obedeça. A Bíblia não diz para amar a Deus? Então vamos amar a Deus. A Bíblia não fala para amar o próximo? Então vamos amar ao próximo. A Bíblia não fala que nós não devemos ser vingativos? Fala isso? Não diz que para a gente não guardar rancor, não odiar, não diz que é para a gente perdoar. Então vamos fazer isso, vamos pôr isso na prática, obedecer aos mandamentos. Eu li um texto hoje em João, no livro de 1 João, eu estava lendo um texto aqui, irmãos, eu não lembro agora, que fala sobre, ele faz uma conexão, Júnior, entre o fato de Deus ouvir nossas orações e o fato de nós obedecermos ao Senhor. Faz uma conexão, né, João? Interessante. A Bíblia fala para a gente ser honesto, não fala, irmã Sueli, não fala? Para ser honesto, né, nos nossos negócios, na nossa vida em geral. Então vamos ser honestos, vamos obedecer à palavra de Deus. Fala para a gente não ser mentiroso. Ela fala para os maridos amarem suas mulheres. É isso que fala? Ah, mas a minha mulher, agora ela, com o passar do tempo, ficou tão chata, né? E agora a minha mulher, né? Ah, mas puxa vida, irmão, ame sua esposa, é mandamento de Deus. Mandamento de Deus. Mulheres, respeitem seus maridos. Respeitem seus maridos. Uma coisa que eu não gosto, irmão, eu acho feio. Não sei se você faz isso, mulher. Eu falei para os maridos que devem amar as mulheres. Mas é quando uma mulher, ela começa a criticar o seu marido, principalmente na frente dos outros. Eu acho isso feio. Se fosse você, não faria isso. Porque isso parece que diminui o homem. Ele começa a sentir assim, sabe? E lá dentro ele não gosta. E você está dando, como é que eu posso dizer, semeando no coração dessa pessoa uma perda de afeto por você. Não faça isso com o seu marido. Deixa eu falar, eu posso falar porque faz muito tempo e não vou dar nome, né? Mas eu lembro que, no tempo que eu lembro que tinha muito mais vigor, a gente visitava muito, eu a Marta, as casas aqui no Jockey. Quem é daquele tempo sabe, meus 40 anos para trás. E às vezes quando eu visitava, eu lembro de uma certa senhora que a gente ia lá e não foi uma vez só, e aí o marido às vezes chegava para escutar a palavra, começava a criticar o marido na nossa frente. Não justifica o que ele fez, né? Não justifica. Não, o casamento não deu certo, não justifica. Mas entende, a mulher me incentivou. Então é importante obedecer. Mulheres, respeitem seus maridos. Marido, amem suas mulheres. Filhos, honrem seus pais. Respeitem seus pais. Pais, né, diz aqui a Bíblia que eles não devem irritar seus filhos. Não devem agir de forma injusta com seus filhos. Muitas vezes os pais agem dessa forma. Corrigem de forma injusta, até agressiva. Não façam isso, para que isso provoque ira no seu filho. Irrita ele. Então a Bíblia fala muita coisa, irmãos, para nossas vidas. Então devemos obedecer, andar na verdade. Por isso que o apóstolo João se alegrava, que aquela igreja andava na verdade, porque sabia que aquilo seria saúde para a igreja, aquilo seria bênção para a igreja e para as famílias da igreja. Então, diz o texto bíblico, andemos na verdade, vamos andar na verdade. A verdade não se limita a mandamentos, é claro. A verdade também, que a palavra de Deus tem encorajamento. Quando você anda na verdade, você é encorajado pela verdade. Você recebe o encorajamento. Então é andar na verdade, é receber o encorajamento da palavra da verdade. É ser consolado por essa verdade. Também andar na verdade. É crer nas promessas dessa verdade, dessa palavra. Isso também é andar na verdade. E ser também advertido e corrigido com essa verdade. Vamos andar na verdade, igreja, porque isso alegra, né, o coração de Deus.
quando uma igreja está andando na verdade. Amém? Vamos estar andando na verdade? Amém? Vamos, então vamos ler a palavra, ser instruídos, desejar, amar a palavra de Deus, praticá-la, andar na verdade. Estou já encerrando, versículo 6 ainda, né? O mandamento é este, que vocês andem em amor. E ao mesmo tempo que ele fala que a igreja devia andar na verdade, a igreja deve andar em amor. Uma igreja que anda na verdade é uma igreja que anda em amor. Tem a ver com devoção, tem a ver com comunhão. Amar a Deus, amar ao Senhor, com todo o nosso ser, com todo o nosso coração. Irmão, vou falar uma coisa para vocês. Eu já falei isso, o amor ele pode aumentar e pode diminuir. E a gente pode pedir amor a Deus, sabia? Porque nós não, você até falou sobre do amor ontem, né? Alguma coisa assim, porque o Espírito Santo é a fonte, lembra disso? Do amor. Nós não produzimos amor por nós mesmos, esse amor de Deus vem do céu, vem de Deus por nosso coração. Assim como você pode pedir fé, o que os discípulos disseram? Senhor, aumenta-nos a fé, lembra? Você pode pedir sabedoria. Tiago não diz, capítulo 1, aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus, peça com fé, não duvide, senão não recebe coisa nenhuma. A mesma coisa, peça amor. Senhor, me dá amor, derrama amor no meu coração, porque a tua palavra diz que o amor é derramado pelo Espírito Santo que em nós habita. A tua palavra diz que o amor é fruto do Espírito. Eu quero amar meus irmãos em Cristo, eu quero amar, Senhor, o Senhor com todo o meu ser. Derrama amor no meu coração. Isso tem a ver então com aquele tempo a sós com Deus. Ali você, na presença de Deus, você abre o coração e o Espírito Santo então te enche da presença dele e te enche das coisas celestiais, inclusive do amor, principalmente do amor. Uma igreja que anda na verdade, uma igreja que anda no amor, uma igreja que ama a Deus, que ama uns aos outros, tá? João disse isso na sua primeira carta, ele falou: sabemos que já passamos da morte para a vida, nós sabemos que já somos salvos, que já nos convertemos de verdade, que nascemos de novo, porque amamos nossos irmãos. Está lá em 1 João 3,14, sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos, porque quem não ama, permanece na morte. A palavra de Deus que diz isso, irmãos, e é verdade, isso é fato. Aliás, a palavra de Deus é a verdade, né? É verdade. E esse amor é prático, irmãos. Esse amor ele é ativo, ele se expressa. Filhinhos, diz o apóstolo João na sua primeira carta, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Não só de palavra e de boca, mas em ação e em verdade. Exemplo, ajudar o irmão em suas necessidades materiais e não só. O amor se expressa. O amor se demonstra, 1 Coríntios 13, na paciência que você deve ter na sua casa, com seu marido, com a sua esposa, com os irmãos em Cristo. Essa paciência é o amor se expressando. O amor é prático, ele se vê nessas demonstrações, nas suas ações. O amor não é orgulhoso, ele não se orgulha. O amor você percebe ele na humildade. Ele se manifesta quando ele não maltrata, mas ele é bondoso. O amor ele se manifesta quando ele não é egoísta, porque o amor não é egoísta. A pessoa egoísta, claro, ali não tem amor no coração. O amor se manifesta não sendo egoísta, não guardando rancor, não se alegrando com o pecado, injustiça aqui no sentido de pecado, aquilo vai contra a vontade de Deus. O amor, ele se manifesta se alegrando com a verdade. Você não entende isso, irmão? Então o amor é algo ativo, irmão, não é só de boca. E é isso que João fala, andem em amor. Ele falava isso àquela igreja, a senhora eleita aos seus filhos, e depois ver que hoje ainda fala, né? A nós, Igreja Batista de Vila Jockey, andem em amor, andem na verdade, andem em amor. O amor se expressa quando você ora por aquele irmão que está abatido, seja por telefone, seja mesmo na sua casa, no seu quarto, ora junto com ele. O amor se expressa quando você dá conselhos bons, você deseja o bem daquele irmão, você percebe que tem alguma coisa ali que não vai dar certo, e você dá bons conselhos da palavra de Deus, você se interessa pela vida dele, você se interessa em avisar ele do perigo que ele está correndo, não está desviando do caminho. Você se interessa, irmãos, em fazer algo para ajudar no fortalecimento espiritual dele. Isso é o amor.
É prático. É prático, é o amor pela igreja do Senhor. Quando você se coloca para servir, ou aqui onde estão as meninas estão aqui, todo domingo, irmãos, bem que elas podiam ter uma folguinha e ficar um pouquinho aí. Precisa ter mais gente, na recepção, aqui, todo lugar, serviço do Senhor. O amor se manifesta assim: eis-me aqui, Senhor, o que eu posso fazer na tua obra? Seu amor. E quando fizer, faça com amor. Faça com amor. O amor é assim, irmãos. O amor é quando o crente, inclusive eu, a gente põe a mão no bolso, né? E com amor, com gratidão, né, Ezequiel? Fala: Senhor, essa parte aqui é tua, para a tua obra, para que possa edificar, construir o banheiro, né? O banheiro não está pronto ainda, nós estamos usando um banheiro provisório, para que a gente possa ter a cozinha, para que a gente possa ter um piso aqui, para que a gente possa melhorar o equipamento, para que a gente possa, em várias coisas, ajudar a obra missionária e tudo mais. Eu estou já vendo o horário, estou me alongando, tá? Então é isso, faz parte do amor, irmãos, faz parte do amor. Continuando aqui, já estou, João repete, tá? Esse ensino na sua primeira carta. Ele diz: amemos uns aos outros, o amor procede de Deus, quem não ama não conhece a Deus. Ele vai falando: amados, visto que Deus nos amou, o Wagner falou isso também, usando um versículo parecido, devemos também amar uns aos outros. Ele nos deu esse mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão. Vamos andar na verdade. Igreja Batista de Vila Joque, vamos gerar muitos filhos, né? Filhos espirituais, amém? Filhos em Cristo, através do Evangelho. Vamos andar na verdade, obedecendo a palavra de Deus, amando a palavra de Deus, habitando essa palavra, habitando ricamente em nosso coração. Vamos andar em amor, amando a Deus, amando uns aos outros e amando a obra missionária, amém, igreja? Terminando e fechando aqui, sobre a obra missionária. Eu fiquei triste outro dia, que conversando com o Joaquim, o tesoureiro, ele falou: ó, pastor, a gente acha que não vai poder enviar todo mês o auxílio para aquele missionário, pastor, né, lá do Ariri, o Melo, né? O Melo é um homem que cuida da igreja no Ariri, né? Um pastor, né? Não tem o título, mas ele tem o trabalho dele, é pedreiro ele, né? Não? Jardineiro, mas nem sempre tem serviço. Aquele homem se dá na obra de Deus, né? E nós entendemos que deveríamos também ofertar, né, irmã Cristina? Mas o tesoureiro falou: olha, pastor, acho que eu não vou poder mais ficar enviando todo mês. Aquilo me doeu o coração, tá? Doeu o coração. Mas não precisa parar. Quem sabe se nós demonstrarmos mais amor para a obra do Senhor, não sei, talvez alguns já tenham demonstrado bastante, mas quem sabe você, irmãos, talvez não tenha percebido, não tenha tido muito esse interesse. De repente, senão eu vou cooperar na obra do Senhor, para que esse irmão receba a sua oferta e continue fazendo essa obra que ele está fazendo. É um homem que ama aquela igreja, né? Ele faz aquele trabalho com amor. Amém, irmãos? Amém? Vamos orar nesse momento. Agora encerramos mesmo. Vamos orar. Ore ao Senhor, se coloque diante dele e diga: Senhor, eis-me aqui, dá-me um novo coração, né? Um novo espírito nesse sentido. Eu quero, junto com meus irmãos, eu quero ser junto com meus irmãos essa igreja que João, o apóstolo, está falando aqui. Essa igreja que anda na verdade, anda em amor. Essa igreja que gera filhos espirituais, muitos. Ore ao Senhor, querido. Ore ao Senhor. E Senhor, trabalha no meu coração. O que há em mim que impede, talvez, ou que até atrapalhe isso, tira do meu coração. E ao mesmo tempo, Senhor, acrescenta no meu coração. Capacita para que eu possa estar agindo para que esta igreja, que somos nós, seja esta igreja
que gere muitos filhos espirituais, que andem na verdade, que andem no amor. Senhor Deus, Pai querido, muito obrigado pela Tua palavra, essa carta maravilhosa, Pai. Aliás, a Tua palavra é maravilhosa, a Bíblia Sagrada, as Escrituras Sagradas, Pai. Isso é um tesouro. Muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Muito obrigado, porque podemos ler, podemos conhecer e podemos viver pela Tua graça, Deus. Eu peço, Senhor, que o Senhor abençoe esta igreja grandemente, Pai. Oh Deus, vai derramando do Teu amor em nossos corações. Deus, que a palavra do Senhor habite ricamente em nossos corações. Ó Deus, nos capacita, nos dá poder, nos dá unção, enche-nos do Espírito Santo, para que possamos ganhar, ó Deus, muita gente para Cristo, Pai, seja aqui em São Vicente, seja no Joque, seja nos confins da terra, através da obra missionária. E se Tu quiseres, envia-nos também. Se Tu quiser enviar a mais alguns de nós, envia, Senhor. Ó Deus querido, aviva a Tua igreja. Aviva a Tua igreja. Deus, vai dando um novo coração, um novo espírito à Tua igreja. Vai abrindo a visão espiritual de nós, Pai, a Tua igreja. Vai abrindo nossa visão espiritual, Senhor. Vai aumentando a nossa fé, acrescentando a fé, Senhor. Oh Deus eterno, Deus poderoso, vai fortalecendo nossas mãos para a obra, vai fortalecendo nossos joelhos para a oração, vai fortalecendo nossos pés para avançar como igreja, Senhor. Oh Deus, fortalece-nos espiritualmente, em nome de Jesus, Pai, e nos usa para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. A igreja diz amém. Que Deus abençoe, meus irmãos. Creio que dá